Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Para quem guarda a sabedoria, o seu caminho é claro como a aurora. Vamos lembrar esses conceitos trazidos aqui no livro de Provérbios, no capítulo 4. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque eu vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, filho pequeno em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, depois a mãe dele teve outros filhos. Então meu pai, Davi, me ensinava e me dizia: filho, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e adquire a sabedoria. Não desampares a sabedoria e ela te guardará, ama-a e ela te protegerá. Então, Salomão, que foi sábio, diz aqui de onde ele tirou essa ideia de pedir sabedoria. Pede-me o que queres que eu te dê, o Senhor falou com ele. E ele disse: eu quero sabedoria. Mas por que Salomão, adolescente, pediu a Deus sabedoria? Porque o pai dele tinha trazido essa orientação. Ele menciona aqui que recebeu isso como um conselho de seu pai Davi. Davi nem sempre foi sábio, mas ele amou a Deus muito. Então, mesmo nas suas falhas e falta de sabedoria, Deus supriu suas necessidades, atendendo e abençoando. Deus abençoou Davi, mas ele concluiu: meu filho Salomão, o que eu posso te dar de melhor é busque o Senhor e guarde a sabedoria no seu coração, porque o caminho dos maus é um caminho muito perigoso. Fuja deste caminho mau, o caminho dos maus. Busque a sabedoria, ela te guardará, porque os maus vão cair na consequência de seus atos, mas o caminho dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Uma das coisas que a sabedoria vai nos ensinar é que nada é depressa demais. O nosso crescimento não pode ser apressado. Alguém pode querer dizer: criança, coma muito para você ficar forte e ficar adulto bem depressa. Não adianta. O crescimento não pode ser apressado. O crescimento de uma planta, a gente pode acompanhar da melhor maneira. Se você molhar a planta demais, pode até matar, ao invés de ajudar. Se você adubar uma planta demais, pode até matar, em vez de ajudar. Se você der muita comida a uma criança, você vai estar fazendo mal a ela, ao invés de ser boa coisa. E espiritualmente também. Entupa um crente de estudos teológicos, bíblicos, palavras, ele vai sucumbir. Isso não vai ser bom. Tem que ensinar a gastar a comida que comeu, praticar exercícios espirituais, sair, andar, evangelizar, compartilhar com outros o que aprendeu. Senão, tudo que a pessoa recebeu vai ser ruim. Eu me lembro que eu estive em uma igreja muito abençoada na época de renovação espiritual. Era uma igreja cheia de dons espirituais, muitas revelações de Deus, muitas maravilhas. E eu me lembro que uma vez eu fui pregar lá e eu tive uma visão. E eu compartilhei com eles. Claro que não foi agradável. Deus me mostrou um saco de batatas
podres, estragando. E eu não sei se você identifica o cheiro de uma batata estragada. É algo muito ruim. É muito ruim. Um saco de batatas é uma bênção quando as batatas estão boas. Quando elas começam a estragar, umas vão estragando as outras. Um saco de batatas é uma riqueza para comer. Mas se elas começarem a estragar, elas vão contaminar umas às outras. E um saco de batatas podres é algo que a gente quer passar muito longe dali. O cheiro é impressionante. Era a situação espiritual daquela igreja. Muitas bênçãos, maravilhas de Deus, poder, milagres e revelações, visões de Deus, muita língua estranha. E era uma maravilha. Só que aquilo não redundou em evangelização, não redundou em santificação, e com alguns anos aquela igreja ficou numa situação deplorável, muito pior do que antes, se não tivesse tido a renovação espiritual. E eu não queria nem mais passar perto daquilo ali. A igreja, para mim, representou aquele saco de batatas. Foi a revelação que Deus tinha me dado quando tudo estava bem. Mas depois eu não queria nem passar perto dali, tanta repulsa que eu sentia por aquela situação de estagnação espiritual. Portanto, nada vai ser assim repentino, precisa de tempo, e não adianta querer apressar o crescimento espiritual, tem que ser gradativo com a prática, e a gente precisa de sabedoria para esperar. Há muitas igrejas que estão numa explosão numérica. Eles ficam felizes da vida. Vamos quebrar, demolir esse templo, vamos construir um templo maior. Você já viu isso? É o que mais tem. Estamos aqui numa bênção, Deus está abençoando muita gente. Vamos construir um super templo, um grande estacionamento e vamos nos preparar para um crescimento. A igreja se divide, pessoas vão embora e aquela vanglória toda vai redundar em nada. Não é assim. A igreja não cresce depressa demais. O que cresce depressa demais é mato. O mato cresce depressa demais. Uma planta boa não cresce depressa demais. Ela tem o seu tempo. E a gente tem que ter sabedoria para esperar. Mas eu não vou esperar essa planta até crescer. Isso vai demorar muito. Meu irmão, plante outras. Vá trabalhando com outras enquanto essa aqui vai crescendo. Isso é sabedoria. É como a luz da aurora. Você já viu o sol assim aparecer? De repente, tudo escuro e de repente no horizonte aparece o sol brilhando forte? Claro que não. A aurora é aquele processo que vai fazendo a claridade vir devagar, aumentando, até que aparece a pontinha do sol, começa a aumentar, o sol vai subindo, depois ele brilha na sua intensidade e às vezes esquenta bastante o dia. É assim a vida de quem está com o Senhor. E com a sabedoria de Deus, a pessoa tem paciência de esperar o tempo certo das coisas. Tudo tem o seu tempo definido, mas a sabedoria ensina a gente a esperar, a crer em Deus e esperar. E enquanto isso, a gente vai trabalhando em outras áreas, outras plantas, em outras circunstâncias. A gente não para. O justo não quer parar, ele não quer perder um minuto sequer na sua comunhão com Deus. Ele quer aproveitar um momento de oração, ele quer aproveitar um momento de evangelização. O justo quer aproveitar todos os momentos. E Deus é quem faz assim, e Ele
quer que esperemos a hora certa de tudo, mas enquanto isso estamos trabalhando. Não espere de braços cruzados, você espere a hora daquela planta, plantando outras, cuidando de outros e fazendo outras coisas. Isso é a sabedoria. E então vamos aprender um pouquinho com Salomão, que aprendeu com seu pai Davi. Davi passou por muitas situações difíceis e problemáticas, situações de crise, muitos erros e pecados, mas por fim de tudo aquilo ele concluiu coisas muito preciosas para passar para o seu filho Salomão. E ele foi passando gradativamente para o Salomão aprender e por fim pedir a Deus a sua própria sabedoria para ele poder governar. E isso veio assim gradativamente. Na vida de Salomão foi gradativo como a chegada do sol, como a aurora. Vamos entender isso. Deus tem você na melhor das intenções, mas não espere de hoje para amanhã milagres maravilhosos que vão mudar tudo e facilitar a sua vida. Não, sua vida não vai ser facilitada assim. Também Deus não vai fazer nenhuma explosão grande na sua vida de hoje para amanhã, mas de hoje para amanhã você pode consolidar muito no aprendizado, no serviço aos irmãos, na oração, na intercessão. De hoje para amanhã você pode fazer muito somando nesse processo todo para o qual Deus te chamou. Então aproveite a oportunidade hoje, mas não fique cobrando de Deus de hoje para amanhã milagres e explosões, porque não é assim que Deus trabalha. É como a luz da aurora, vai gradativamente. Uma árvore boa é uma plantinha muito tenra quando pequenininha, mas depois ela vai crescendo, 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 crescendo mais, até que se torna uma árvore maravilhosa, grande, poderosa, mas é tudo no seu tempo. Porém, você não perca o seu tempo, espere o tempo de Deus, mas não perca o seu tempo, aproveite muito o dia de hoje naquilo que é dado a você no dia de hoje. Eu lembro de quantos irmãos, isso é muito comum, no meio pentecostal, pessoas guardarem no seu bolso, na sua memória, algumas profecias assim: ei, lá, eis meu servo, que eu tenho uma grande obra para ti. E aí ele para tudo e fica esperando a grande obra. E você sabe quando é que aquela grande obra vai vir? Nunca. Porque a grande obra é o somatório de dia a dia de bênçãos, fidelidade e obediência. Essa é a grande obra de Deus. Há pessoas que estão esperando uma prometida grande obra de Deus e enquanto isto estão de braços cruzados. Não é esse o caminho, é como a luz da aurora. Meu irmão, não perca o dia de hoje. O que você faz hoje pode não aparentar para ninguém à sua volta, mas Deus está vendo e valorizando o que você faz hoje. Você está somando ao seu currículo coisas importantes, está caminhando em direção ao sol da justiça. Muita coisa importante você vai estar fazendo, ainda que não apareça, mas é como a luz da aurora. Tudo é assim na vida de um cristão verdadeiro, vai gradativamente, mas sempre com fidelidade na direção de Deus, gradativamente. Entenda e use a sabedoria de Deus.